Olá, mais uma vez aqui estamos em mais uma partilha do canal das Mães Imperfeitas, mas hoje eu volto a trazer aqui a dar voz à história de um homem. Eu já tinha dito anteriormente que para mim é extremamente importante poder dar voz ao outro lado. Também já tinha referido e gosto de voltar a reafirmar o quanto quando existe um bebê que nasce, uma mãe que nasce, existe tudo à volta que é influenciado, não é só aquele bebê e aquela mãe que são impactados, mas todas as pessoas que estão à volta, incluindo os pais, os companheiros, a família. Então, para mim é muito importante dar voz a esse outro lado, saber a história dessas pessoas que também vivem esse nascimento e esse renascimento e essa transformação. Então é com muita honra que hoje eu trago aqui um homem muito especial, um amigo e uma pessoa que me inspira muito e que eu admiro muito, que é o Rui Estrela. E é com muita felicidade que eu te tenho aqui. Primeiro por teres aceito esta loucura sem saberes muito bem para o que é que vens. E depois também porque eu sei que, apesar de ser uma conversa natural, quando nós partilhamos é sempre um pouco da nossa história e da nossa intimidade que é partilhada. Então eu agradeço-te muito a confiança de teres aceito logo assim que eu te pedi. Eu fico muito feliz de cada vez mais trazer homens aqui e de poder dar voz, porque, como eu costumo dizer, acho que hoje em dia há pouco, às vezes as conversas do olha, fala-me, conta-me como é que foi, fala-me sobre ti, conta-me sobre esse momento da tua vida. E há muito aquelas coisas de bora lá, já passou e agora é tudo espetacular e os filhos nascem e têm saúde e está tudo bem. Então, e eu sinto cada vez mais, sabes, Rui, que as partilhas são mesmo muito curadoras, porque a nossa história nunca é totalmente só nossa. Quando nós a partilhamos, quando nós falamos, não só existem curas que são feitas em nós, porque há puzzles que vão encaixando que nós nunca tínhamos pensado, e depois porque quem ouve também existe algo que é sempre tocado, e isso para mim é muito importante neste projeto. Então, obrigada. Obrigado. Por estares aqui. Eu gosto muito do teu trabalho e tu trazes algo muito importante, se tu quiseres depois falar um pouquinho sobre isso, porque além de tudo o que tu fazes e tudo o que tu és, também trazes muito esta questão do sagrado masculino e de trabalhar com homens, que eu acho que é tão importante neste despertar. E hoje, além disso tudo, eu quero trazer aqui o Rui homem, o Rui que é pai, o Rui que é companheiro e que tem os seus próprios processos. Então é esse Rui que eu quero trazer aqui, não o Rui que faz os trabalhos, que está sempre lá. Eu quero trazer essa parte. Então, se calhar eu vou começar por te perguntar, porque tu foste pai há quase 2 anos. Sim, quase 2 anos. Do Francisco. E eu sei que foi um processo muito desejado, mas com os seus desafios. E eu queria saber, primeiro que tudo, como é que foi para ti, se tu desejavas ser pai, primeiro que tudo, se era um desejo que era teu, e como é que foi quando descobriste verdadeiramente que ias ser pai? Vai já começar a chorar. Não, ainda não, está quase. Olha, ser pai foi um desejo muito grande. Como qualquer pai sente a vinda de um novo ser à sua alçada, mas principalmente foi uma jornada muito importante para o meu crescimento também. E pronto, o Francisco foi uma bênção a todos os níveis, antes de chegar e quando já cá tinha chegado. E foi uma jornada que me mudou muito a nível interno e que continua a mudar todos os dias. Continua mesmo a mudar todos os dias. E fez-me todo o sentido e continua a fazer para a minha vida. Era aquela peça que já era esperada, que entrasse na nossa comunidade, no nosso grupo, comigo e com a Inês. E ao chegar, se houvesse algum tipo de dúvidas, desmistificaram-se todas. E sim, foi um momento muito feliz da sua chegada, mas ao chegar foi como um tsunami. Exato. E quem é pai sabe bem como é que isto funciona, mas nós só sentimos mesmo
quando passamos, não há hipótese de contar a alguém como é que realmente aquilo nos afeta e nos toca e nos faz mudar. Como é que para ti, como homem, e que desejavas isso na tua jornada, como é que foi essa sensação de agora vou ser pai? O que é que causou em ti? Lembras-te? Tens essa noção? Primeiro meteu-me cheio de borboletas no estômago a pensar, ai, agora? Exato. Como é que eu vou? Isto não traz um manual de instruções? Exato. Isto ninguém me preparou, não há hipótese de me preparar para um momento destes. E o que é que vem daí? Também é uma incógnita, porque cada caso é um caso, cada pai é um pai. Mas eu ao trabalhar com homens, e muitos deles são pais e partilham as suas experiências e os seus sabores e dissabores da vivência, já tinha algum background, mas quando tudo aconteceu comigo... Esquece, não é? Esquece completamente. Não há como catalogar ou meter isto é melhor ou é pior. Não. É um processo tão intenso e tão forte. A mãe tem sempre o foco. E está tudo certo. Sempre foi assim, sempre há de ser assim, porque a mãe, no fundo, é aquela que passa por mais transformações de todos os níveis. E carrega e sustenta. O pai, e foi o que me aconteceu a mim, dá o apoio e o suporte para que no círculo, que é o útero, que é a mulher, que é o lar, tudo flua da melhor forma. E como eu disse, cada caso é um caso, e o meu caso foi diferente de muitos, mas se calhar igual a muitos outros, para o bem e para o mal. Porque tanto desejo e tanta ânsia que o Francisco chegasse, que depois, quando algumas coisas não correram como a gente estava à espera, mexeu ainda mais com a transformação que iria acontecer. Pronto, tu sabes, e se calhar algumas pessoas sabem, que a Inês não teve uma gravidez fácil. E nós estávamos numa altura de transição e estávamos a crescer nos nossos trabalhos, e chegou um ponto que, quando tudo começou a mexer um pouco de uma forma menos positiva, que houve algumas peripécias a nível da gestação, a Inês teve de ficar quase 7 meses na horizontal. Logo quase no início teve um descolamento, infelizmente, que chegámos a bom porto, mas foi muito tenso, foi muito duro viver numa inconstância de o que é que poderá sair daqui, o que é que será o resultado. E pronto, isso mete-nos a pensar todos os dias e a sentir todos os dias as coisas de uma forma muito mais intensa do que uma gravidez, que tudo é flores maravilhosas e tudo corre de uma forma tranquila. Não foi tranquilo, não foi nada tranquilo. E estávamos, como eu disse, estávamos numa altura em que eu estava a crescer no meu trabalho, e a Inês também, e estávamos a sentir que aquilo ainda ia dar mais conteúdo, força ao nosso caminho. E naquele momento tudo fez o contrário. Tudo fez o contrário, senti mesmo que, pela primeira vez, que nós somos muito frágeis, sejamos pequeninos ou sejamos já adultos, e que a vida é muito frágil. E nunca imaginei que passar por um processo desses fosse tão marcante e duro no desenvolvimento de quem nós somos. Tocou-me muito viver essa inconstância do que é a vida, de que nós somos aqui, quase temos sorte de estar vivos. E quando isso também começou a pôr em causa a saúde da Inês, ainda mais me preocupou. Portanto, comecei a sentir que são dois seres que eu mais amo no mundo, que de um momento para o outro passaram os dois a estar em risco, cada um à sua maneira. No teu próprio processo, como é que foi ter que suportar? Porque, na verdade, como tu disseste, o homem acaba por ser um suporte, não é? E eu sinto isso também, já falei com o Rafa algumas coisas que passámos, que é
não é? Já existe na própria história, não é? No próprio inconsciente do homem ser esse suporte, não é? Ainda mais em questões dessas, em que o homem assume mesmo ali o suporte, a força, e que muitas das vezes também está a passar o seu próprio processo porque mexe, não é? É impossível não mexer, e ao mesmo tempo é o suporte, é o bem-estar, é o trazer as coisas para casa, não é? É o, até a nível, seja de subsistência, não é? Do que for, é o que está, ainda mais a Inês estando deitada, não é? Era as compras, tudo o que envolve subsistência, és tu naquele momento. Como é que foi isso para ti? Talvez a maior aprendizagem da minha vida a nível de maturidade masculina, não como pai, mas principalmente como homem. O pai está adjacente a tudo isto. Porque na altura nós não estávamos no Algarve. Estávamos no Algarve e não tínhamos apoio familiar, não tínhamos apoio... Pronto, tínhamos alguns amigos, mas que não era tão fácil de dar algum tipo de apoio. E a nossa parte de disponibilidade, tanto de tempo e financeira, não era... Estávamos tranquilos, mas não era mais espetacular. E então, como às vezes a gente... E isto vai ligar um bocado àquilo que eu te vou dizer a seguir, que é o meu trabalho, também como é que ele mudou e como é que eu mudei agarrado ao meu trabalho. Pronto, estão as duas coisas agarradas e não há como fugir, mas naquela altura veio alguns ensinamentos que eu passava em alguns trabalhos que eu fazia com o masculino, que era fazer o que é preciso. E às vezes, eu gosto muito da etimologia das palavras e isso tudo, o que é preciso tem sempre dupla conotação. O que é preciso de, objetivamente, ter que ser feito e o que é preciso de necessidade. E então aí entendi o que às vezes eu passava, mas só tinha passado na pele noutras situações e nunca nesta intensidade, nesta força. Tomei uma atitude de fazer o que foi preciso, que foi exatamente... O que é necessário para a minha aldeia, para a minha comunidade, para o meu grupo, para a minha família, necessita que eu faça, precisamente. E tomei a grande e difícil decisão de abandonar, entre aspas, o meu trabalho com o masculino. Porquê? Porque não iria estar em mim inteiro e também a nível de subsistência naquela altura não seria a coisa mais enquadrável com a conjuntura que estávamos a viver. Porque eu não podia ir um fim de semana para fora do país ou tirar 1 ou 2 dias para preparar um retiro e deixar a Inês na horizontal sem ajuda. E então agarrei em mim e disse, agora vou parar, vou deixar em stand-by o meu trabalho e vou fazer aquilo que eu preciso de fazer, que é arranjar uma maneira de subsistência estável e que eu consiga estar ao pé deles e que consiga manter tudo tranquilo e que eu consiga também dar algum apoio. Imaginas o 31, porque estávamos numa altura que os empregos e tudo isso não estava fácil, mas devo ter alguma estrelinha que me ajuda e consegui um bom trabalho numa empresa internacional que conseguia-me dar uma boa sustentação financeira, mas mais que isso conseguia com que eu pudesse ficar às vezes há algum tempo em casa, porque imagina, estar com uma pessoa que precisa da nossa ajuda 24 horas por dia, que está em dor, que está a precisar de apoio emocional, apoio de estrutura, de casa, de um simples, preciso de um chá ou preciso de que me ajudes a ir à casa de banho e ao mesmo tempo, às 8 horas, eu tenho que estar no meu escritório a falar com o Brasil, com a Argentina e com o Chile. Eu trabalhava basicamente com a América Latina, que tinha horários completamente diferentes. Ou seja, quando eles acordavam e começavam a trabalhar, já era depois do almoço para nós. Então, muita emoção que me foi espremida do pelo, de tentar ser racional e objetivo e ao mesmo tempo emocional e delicado com o que estava a passar. Pronto, no meio disto muitos sustos, sair do trabalho a correr a meio do dia porque recebi um telefonema que alguma coisa não podia estar bem e precisava de ir ao hospital. E depois não podia ir ao hospital de uma forma qualquer porque ela tinha de estar na horizontal e mesmo que eu deitasse o banco do carro para levá-la,
tinha de ir a 30 a hora, com uma fila enorme atrás de mim a apitar, e eu... Então, foram quase 7 meses de muita emoção. E quais foram esses ensinamentos que tu dizes em termos de maturidade que te trouxe, além desse do fazer o que é preciso? Primeiro que um homem que se sinta consciente do seu dever numa fase tão delicada como esta, tem de crescer. Não tem hipótese de fugir. Infelizmente, e eu contacto com algumas situações que não são boas nem más, são as que são, de homens que não conseguiram aguentar. Que a sua estrutura também desmoronou-se um pouco com tanta pressão. Também acusei a pressão, obviamente, acusei a pressão, mas felizmente de todo este trabalho que eu tenho feito ao longo dos anos na consciência masculina, ajudou-me bastante na prática a olhar para esta situação e a dizer não, há uma coisa que se chama sacrifício e muitas pessoas pensam que o sacrifício é uma coisa que nós temos de penar e tem de ser feita. No fundo é, mas o sacrifício vem da junção da palavra ofício sacral, que é um ofício que nós fazemos para um bem maior. Que nós estamos na equação, mas não somos a equação. Nós estamos a dedicar-nos a algum objetivo, a um valor, a um princípio que transcende a tua existência. Transcende a existência das tuas necessidades. O sentimento de dever cumprido, ou que estamos a cumprir o dever, e que outras pessoas à nossa volta estão silenciosamente a agradecer todos os dias, e às vezes não silenciosamente, que nos dá o combustível para dizer ok, isto é uma fase, está tudo bem, apesar de não estar, mas vamos conseguir chegar a algum lado se mantermos o foco e o nosso centro, e como homem principalmente o pilar, aquele pilar central que o círculo todo roda à volta. E quanto mais estável nós estivermos aí nesse centro, mais as coisas rodam à volta de um eixo seguro. Mas também estão bem. Também estão bem muitas vezes, porque se um homem não se solta, e isso é uma das dificuldades principais do homem, e eu sou um homem e estou e é exatamente isso que eu sinto também, que nestas histórias nem parece que vocês não têm esse espaço quase de eu sou o pilar, eu tenho que estar, e como homem, e essa própria energia, yang, não é? Mas depois na verdade é que também é preciso o outro lado, porque é duro, não é? Porque passar isso tudo é duro. E tens de ter esse equilíbrio, porque não é só a força e a estabilidade e o centro para segurar o círculo, mas também a delicadeza para abraçar o círculo do lado de fora. Portanto, a maneira de crescimento quase obrigatório é conseguires equilibrar as tuas duas partes principais da força yin e da força yang, da tua energia masculina e feminina, no momento em que aí é que é mesmo a verdadeira prova de fogo. Não é quando as coisas estão bem que tu consegues tomar pulso de como é que estás. É quando as coisas não estão bem, é que realmente vem ao de cima a tua fibra, os teus valores, os teus princípios, aquilo que realmente te faz sentido e não te faz sentido, e conseguir de uma forma muito adulta peneirar e ficar só mesmo aquilo que serve ao objetivo que nós estamos a desenvolver agora. E tu sentes, Rui, que dentro disso tudo tu tiveste espaços ou momentos ou pessoas que te permitiram também esse equilíbrio, porque provavelmente se calhar tu não conseguias fazê-lo, não sei, diz-me tu na totalidade com a Inês, porque querias também ser o pilar, né, e estar bem, né, porque ela já estava a passar tudo o que estava a passar. Tu sentes que tiveste esse espaço ou que nunca tiveste esse espaço para esse lugar? Pronto, isto é uma coisa que, por acaso, ontem estive a falar com um amigo meu sobre isso, que muitos homens, não falo genericamente, mas muitos homens sentem-se realizados e bem quando o que estão a fazer para fora os retribui e os energiza. Está tudo bem. Mas para mim é mais importante o homem estar bem na sua individualidade para conseguir estar bem dentro da sua missão. E de uma forma mais fácil ou menos fácil, fui conseguindo ter alguns momentos para mim
para eu me sentir que as minhas necessidades individuais fossem reajustadas e energizadas para conseguir voltar e ser o todo. Isso é tão importante. É muito importante e muitos homens esquecem-se disso. Esquecem-se disso e pensam que se tudo estiver bem ali, eu vou estar bem. Também funciona, Sim. mas primeiro o individual. Nem estou a falar só de homens, mulheres, Sim, toda a gente. Eu ia dizer isso. Nós temos que nos, não vou dizer realizar primeiro para... Nutrir também, não é? Exato, nutrir e fazer com que a energia de criar, de estar, de apoiar, seja o mais pura e com mais força possível. Coisa que não conseguimos de outra forma. Não vale de nada eu chegar a casa frustrado com o meu trabalho, frustrado que ainda não surfei há um mês e frustrado porque não estou com tempo a fazer desporto, frustrado porque a Amanda me alimenta mal, frustrado porque comecei a fumar porque é muita pressão, frustrado porque um número de coisas e depois descarregar de uma forma pouco equilibrada essa energia em casa. E pronto, e isto é tudo uma negociação, um jogo, um trilhar do caminho para começar a entender mesmo qual é que é a melhor sequência para cada pessoa. E tive de conseguir. Às vezes conseguia melhor, outras vezes conseguia pior, Ai, Rui, mas tempo voa, eu queria está tudo lá. aqui tanto tempo a falar contigo. Eu disse que o tempo ia voar. Eu tenho que fazer uma pergunta antes de chegarmos ao final, que é, nisto, o Francisco nasce, não é? Portanto, e existe um pós-parto, não é? Que também é todo um desafio perante tudo o que já tinha acontecido, não é? Tu ainda mais estavas a passar por esse período em que estavas num trabalho que se calhar não te realizava na totalidade, mas que era o que era preciso na altura, não é? Como tu dizes. Como é que foi esse período de veres o teu filho? Ou seja, se calhar a minha pergunta é mais, que transformação é que isso causou em ti? O que é que tu sentes que foi esse renascimento para ti de ser pai, de repente ter ali o Francisco e depois de ser pai, de lidar com todos os desafios, não é? De ter um bebê, de cuidar, ou seja, não já só da Inês e do bebê dentro, mas tudo, não é? De ter que aprender tudo de uma vez, não é? Também não ter o apoio e não ter se calhar muitas pessoas à volta. Como é que foi esse período para ti como homem, como ser humano e como homem, sabes? Primeiro esse período, ou seja, esse período foi mesmo antes do Francisco nascer, foi talvez dos momentos mais intensos da minha vida. Porquê? Porque estávamos numa reta final em que tudo podia correr muito bem ou muito mal. Apesar de já ter sido quase 6 meses de muita pressão e muita emoção, porque não sabíamos como é que ia ser o dia a seguir, e isso dificultava muito o meu dia-a-dia às vezes. Tanto no trabalho, não conseguia estar, às vezes dormia pouco tempo, tinha de estar bem sempre porque estava a falar com pessoas que exigiam isso de mim. E essa pressão toda, pensava eu que ao nascer o Francisco iria fazer como um balão. Ei, agora está tudo bem. Não, passou a ser 2 pessoas. Esse é o pensamento toda a gente. Ai, depois desta loucura da gravidez agora nasce e tudo fica maravilhoso, não é? Eu sempre aquela expectativa. Passou de uma pessoa que necessitava de mim a 100% para ser 2 pessoas que necessitavam de mim a 100%, não, a 200% cada uma. Já estamos em 400%. Mas foi, desculpa lá a palavra, foi foda. Foi muito foda. O Rafa disse o mesmo. Ele disse, é foda para caralho. Porque chegamos a um ponto que a gente quer chegar àquele, e o homem tem muito isso, e tem a ver também um bocado com aquilo que a gente já uma vez falou, dos orgasmos masculinos e femininos, e chegar a um ponto, um culminar, e o balão esvazia, e estamos na paz outra vez. Não. Juntámos 2 balões e ainda mais 6, porque a Inês continua a precisar ainda mais, se calhar, da minha ajuda, porque, pronto, um pós-parto é sempre difícil, e também foi de cesariana, e então estamos aqui a juntar mais meses aqui à equação, e o Francisco foi, pronto, aí, quando o Francisco nasceu,
foi foi aquele momento mágico de olhar e dizer, ok, tive o meu processo iniciático que não havia maneira de fugir, porque é mesmo necessário para crescer e desenvolver a maturidade. Não há como, eu faço isto para a semana. Exato. Eu faço este processo, ou vou pensar nos meus objetivos e na minha vida Para a daqui a um semana, mês, exato. que agora estou aqui com algumas coisas. Não. É agora. Telefonam-te para o trabalho e disse... dizem, vem já para aqui. Exato. Então, mas já. Vem para cá já, que eu já estou no hospital. Então como é que foste para aí? Não interessa. Exato. E o veio Rafa aquela diz que bomba. quando a Lana nasceu, teve aquela coisa de, ok, agora a vida começou. Agora o treino vai ser posto em prática. Mas isto também, para juntar aquilo que estavas a falar no início, mexeu também muito na minha estrutura de base, porque este salto quântico, quando uma pessoa começa, não vou dizer passa para segundo plano, mas no fundo tem um foco maior que ele a tempo inteiro, neste caso 2, mas aquele principal que é aquela cria que depende 1000% de ti e pronto, foi aquela iluminação de ok, já estou noutra fase da minha vida. E essa nova fase da minha vida, essas passagens desde do rapaz até ao ancião, que há muitas coisas no meio, e uma delas é a paternidade, mexeu de uma forma tão positiva em mim, que até toda a estrutura do trabalho que eu estou agora a remodelar veio também atrás. E o Francisco é um mestre para mim. O Francisco mostrou-me exatamente que só tens de ser tu próprio, não precisamos de muito mais, só precisas de ser verdadeiro e meteres o teu coração cá para fora. Então para ti foi um renascimento também, não é? Foi uma morte dolorosa e um renascimento muito bonito, muito lindo. Então, olhando para isso tudo até hoje, o que é para ti ser pai, Rui? É amar-me ainda mais do que alguma vez eu podia ter imaginado. Ser pai é mesmo olhar para dentro da nossa essência, da minha essência, e ver que consigo multiplicá-la e está ali um bocado de mim que me vem ensinar mais do que se calhar todos os livros e tudo o que eu já fiz até agora. E continua a ser, e vai ser para sempre, um pequeno Buda, um pequeno mestre que vai olhar para mim e continua a espelhar coisas em mim que me fazem como um homem olhar e dizer uau, isto é uma velocidade de aprendizagem que não podes dizer para a semana eu vejo isso. Não, está ali, está a ser resingão, está a ser casmurro, está... Mas espera aí, sou eu também. Uau! Uau, não é? Uau! Olha, estou a arrepiar toda, porque isso, eu acho que quem é pai e mãe, seja pai, seja mãe, né, sente isso, não é? Dessa questão de repente não há como fugir, não é? E quando tu fazes esse processo de perceber que aquilo que tu dizes está ali, é um espelho teu, não é? É um processo para ti, ele só te vem mostrar. E por isso é que eu digo, sabes, Rui, por isso é que eu acho tão importante estas partilhas, porque eu gostava mesmo que esta iniciação, como tu disseste, seja olhada desta forma, porque eu acho que há tantos pais e tantas mães que, pelo automatismo da vida, acabam por passar de uma forma menos consciente este processo. E é tão bonito, não é? Porque pode-te trazer tanto que o facto de nós não olharmos para esta transformação sagrada que é, e como tu disseste, o processo iniciático, podemos perder crescimentos tão incríveis, sabes? E eu tenho às vezes mulheres e homens que eu falo que só se apercebem disto muitos anos depois, sabes? E que perderam essa semente de uau, de olhar para eles e de fazer o melhor da nossa existência, como eu costumo dizer, não é? Então, por isso é que eu acho tão importante esta partilha, para que isto seja olhado com esta sacralidade, sabes? Com esta do vamos olhar para o processo que realmente existe aqui. Então, Todos os ângulos. De todos os ângulos. É porque, além disto tudo, e isto é uma coisa que me toca a mim, como homem,
e de certeza que toca também as mulheres, mas pronto, só posso falar de mim agora e da minha experiência, que é deixares de fazer aquilo que te apaixona, que te ama, também é muito duro. Claro que tem que ser, está tudo certo, mas eu continuo a receber e-mails e pessoas a falar comigo, então quando é que voltas? Como se eu tivesse desaparecido, mas foi tão importante, porque se eu continuasse a fazer o trabalho como eu estava a fazer, a minha ideologia, a minha visão, claro que continuaria a ajudar muitas pessoas e continuaria a sentir-me realizado, mas agora realmente eu sinto que estou a fazer aquilo que sai do meu coração e não da minha cabeça, porque a minha cabeça consegue debitar e consumir e regenerar e meter cá para fora tudo e mais alguma coisa. Mas a coisa que eu mais aprendi com o Francisco e com a Inês e com esta gravidez foi mesmo, primeiro, se tu não passas pelas coisas, não tens moral para falar nelas. E segundo, se não te sai do coração, mas já estás calado. Se não te sai mesmo do coração, mesmo da tua essência, as coisas não é a tua verdade, é a verdade de outros. Completamente. E essa foi a grande alteração, tanto no meu trabalho, tanto em mim mesmo, que fez toda a diferença e continua a fazer, e poupei muitos anos para lá chegar através deste processo. Mas que depois veio outra parte, que é a frustração. A frustração masculina, e eu sei que os homens que estão a ver isto, que são pais, sabem exatamente do que é que eu estou a falar, que é a frustração de não te sentires realizado. A tua realização pessoal ficou em stand-by. Tu deixas de ser o Rui Estrela e passas a ser o pai do Francisco e o marido da Inês e o companheiro de viagem do grupo e o pilar de toda a família. Vais continuar a ser sempre, mas como é um processo tão intenso e tão vibrante, que tu és obrigado, quem tem hipótese, não tem de sair desse processo, claro, que tem mais ajuda, mas no meu caso, eu tive de abandonar algo que eu amava fazer para perceber mesmo que eu vou ter de voltar a fazer, mas agora muito mais inteiro. E então é bom. A não realização pessoal, aquela frustração que nos toma de não estou a cumprir a minha missão, não estou a cumprir o meu propósito, estou a desaparecer do meu caminho, estou-me a sentir mal com isso. Às vezes é muito importante. Às vezes é muito importante perder para conseguires ganhar a sério. Exatamente. E o Francisco vem-me mostrar isso mesmo. Não vale a pena fazeres 1000 vezes uma coisa que não estás inteiro ou que não estás completamente de coração. É muito melhor fazeres 10 vezes totalmente, que vais ser muito mais realizado. Olha, a última pergunta. Então, e como é que tu gostarias que o Francisco um dia se lembrasse de ti? O Francisco vai se lembrar de mim com o que eu mostrar, o meu exemplo, todos os dias, seja com ele, seja com o mundo à minha volta, de quem eu sou. Eu gostava que ele se lembrasse de mim como o pai dele. Aquela pessoa que sempre lhe deu amor e carinho, que sempre esteve lá para ele e nunca lhe faltou com nada, e que às vezes o segurava e às vezes o empurrava, às vezes o nutria e às vezes o metia na linha. Mas principalmente como aquele companheiro de caminhada de vida que esteve sempre lá com uma mão estendida para quando ele precisasse. E pronto, sempre com muito amor mesmo. É isso que eu quero. Quero que ele sinta. Todos os dias ser um homem melhor. Porque é esse exemplo. E esse exemplo é aquele que toca mesmo. Não só à nossa família, mas também a todas as pessoas, e neste caso, principalmente o meu filho. Porque o exemplo de quem nós somos e queremos ser é que faz com que me dê aquele impulso, aquela força de querer ser um homem melhor amanhã. Porque não faz sentido, quando eu não estou inteiro e pleno,
estar com o meu filho, porque não vou estar pleno com ele. E então, eu vou estar bem, eu vou trabalhar e vou me desenvolver, porque ele vai continuar a ser o meu espelho. E então, quero ser o melhor espelho possível para ele se orgulhar um dia, dizer, ok, isto foi um bom exemplo e ajudou-me a criar a minha personalidade e o meu caminho. Obrigadão, pai. Fica bem. Obrigada. Obrigado, querida. É tão bom. Ao-te ouvir, tão bom, mesmo, mesmo. E, sabes, é incrível ouvir e sentir que aquilo que nós dizemos que é verdadeiro, que é, independentemente de ser um homem, ser mulher, as nossas jornadas e toda esta junção do masculino e do feminino é tão importante, porque tudo o que tu falaste toca em mim também, na minha história. Vejo também muita coisa do Rafa, sabes? E sim, há particularidades masculinas, há particularidades femininas, mas no fundo o caminho é todo para o mesmo lado, sabes? Então, gratidão por me mostrares isso também, sabes? E por me trazer essa visão também. Mesmo. Obrigada. Obrigado, cara. E fica aqui mais uma. Beijinho.